nós tivemos 14 questões de física diretamente. Uma boa distribuição de assuntos. Tivemos 6 questões de mecânica, 3 de eletricidade, 3 de termologia e 2 de ótica. E aqui tem uma surpresa. O Enem tem uma tradição um pouco diferente da FUVEST, da Unicamp, de colocar muitas questões de ondulatório. E esse ano foi a surpresa, porque assim, sempre perguntam para nós, né, o que vai cair. Como a tradição do Enem é cobrar muito ondulatório acima das outros vestibulares, foi uma surpresa. Né? Essa prova ela não teve assim, diretamente uma questão específica de ondulatório. Até teve uma coisa envolvida, mas assim, a presença era muito grande de ondulatório. Então, sobre a distribuição de assuntos, eu acho que essa foi a grande surpresa. Alexandre, sabe uma coisa que a gente repara muito em alguns alunos, né? Tanto em física quanto na minha matéria também em matemática, né? É aquela ideia do vestibulando, às vezes, durante o ano lá, ele foi estudando, só que algumas matérias ele acha um pouquinho mais difícil que outras, talvez matemática, talvez física, né? E aí chega o pensamento próximo da prova, fala, chegar física, matemática, vou chutar tudo, né? Ninguém vai ver mesmo, vou chutar tudo, né? Então, fala pra gente, Alexandre, nesta prova do Enem, com certeza houve questões em que, se o aluno falar, não, eu não vou chutar tudo não, eu vou tentar mesmo aquela questão de compromisso, fazer o meu melhor, houve questões aí que realmente ele podia bater o olho e ter aquela facilidade maior, ou eliminando a alternativa, ou lembrando um pouco daquele conceito, quer dizer, dava para fazer de uma forma mais rápida uma parte da prova. Sim, nós tivemos 6 questões das 14 que eram questões basicamente conceituais. Claro que nessas questões, né, se o aluno lembrar um pouco o fenômeno, ele consegue eliminar algumas alternativas. Agora, nas questões que envolvem cálculo, isso é complicado, porque é difícil você olhar por exemplo, esse exercício aqui, ele pede lá o número máximo de lâmpadas. Não tem como eliminar alternativas sem fazer conta, mas eu diria que umas 5 questões da prova de física, 4 a 5, mesmo que, às vezes algumas conceituais não dá para fazer isso. Era possível você falar, essa alternativa não tem nada a ver. Né? Quer dizer, garantir uns pontinhos bons aí, sim, realmente... De 1/3, digamos, da prova legal. Daria para fazer esse tipo de coisa. Daria. E, Alexandre, a prova, ela apresentou também questões com um grau de dificuldade elevado. Sim. Né? E uma das questões foi aquela que havia um sistema helicoidal, sem dúvida, que era uma questão com um grau de dificuldade maior. Porque assim, é um assunto já, digamos, não tão estudado no ensino médio, né? Só que esse assunto, ele utilizou uma situação menos estudada ainda, que é uma trajetória helicoidal. Geralmente, quando o aluno estuda esse fenômeno, geralmente é a trajetória circular. Aqui ele tinha que entender que há um movimento retilíneo uniforme sobre um eixo e um MCU ao mesmo tempo, formando uma combinação do movimento helicoidal. E para resolver essa questão, seria importante que o aluno, que o estudante, soubesse uma expressão que dá o período no movimento circular. Porque assim, o movimento helicoidal assusta, mas no fundo, o próprio texto fala que o movimento nesse eixo não atrapalha. Ele tinha que saber a expressão que dava o período, é uma expressão que a gente brinca, tacaram 2 pimentas no quibe, né? E é uma questão assim que deve ter apresentado muita dificuldade, talvez uma das mais difíceis da prova. Porque não era só o conceito, né? Você tinha que aplicar essa expressão. Então acho que foi uma questão difícil. E Alexandre, embora a quantidade de contas, no geral, não tenha sido tão intensa, mas uma prova com qualidade também e com grau de dificuldade que você situaria mais ou menos como? Olha, a boa notícia é que as questões que exigiram contas, as contas não estavam quebradas. Então, decimais, que antigamente aparecia. Então, tinha uns 6, 7 questões que você tinha que fazer conta, mas as contas estavam boas. Você percebe que teve uma preparação, né? A pessoa que fez a questão, né? Ela tomou um cuidado. Eu diria que é uma prova de nível médio, né? Com algumas questões, 3 talvez, com nível alto. Então, digamos, uma prova de nível médio para alto, né? Os 2 últimos exames de física do Enem já tinham sido considerados difíceis, né? O ano passado e o ano retrasado. E esse ano eu acho que manteve esse grau de dificuldade. Ou seja, não foi uma prova mais fácil, mas também não foi muito mais difícil. E a gente tem visto isso também nas outras disciplinas, né? Sim. Não só em biologia química, como também no outro domingo, né? Em geografia, em história.
o Enem parece que atingiu já uma estabilidade aí quanto ao formato e grau Sim, de dificuldade sim. também. Eu acho, inclusive, que é uma boa prova de física, porque ela é uma prova que tem contextualização, mas ela não gasta 2 páginas para contextualizar. Por exemplo, uma coisa que deve ter acontecido, né? Em algumas questões você olhava e você não enxergava direto o que tinha que fazer. Isso é uma coisa muito comum. A pessoa fala, pô, mas o que eu vou fazer aqui? E depois de uma boa leitura, ele... Né, não tinham questões diretas, poucas questões diretas. Isso aumenta o grau de dificuldade da prova. Aumenta o grau de dificuldade. Né? Enunciados maiores. Essa questão aqui, 135 acho que é da prova amarela, que tem Da da agricultura do avião, ele tinha que entender aqui, apesar do desenho ter sido fornecido, uma semelhança que ele tinha antes. Tem uma geometria envolvida. A rigor era um V delta S delta T, mas ele tinha que perceber aqui para calcular esse delta S. Né? Então acho que foi uma prova de nível médio para alto. Uma prova difícil, né? O pessoal foi exigido em física, né? Não foi uma coisa tranquila. Legal. Alexandre? E eu poderia comentar claro, rapidinho? Sim. Tem uma questão só que me parece que pode ter causado um problema grande em relação às alternativas. Tanto é que, a rigor, na minha opinião, nós temos 2 alternativas. Que é essa questão 129, né, de ótica. Porque, assim, o texto te leva a concluir, né, que você diminui a pupila. O próprio texto fala, né, que os raios luminosos incidem quase paralelamente. Aí você chega na alternativa D. Diminuiu, né, o desvio dos feixes luminosos, porque é paralelo ao eixo óptico. No entanto, a alternativa A também é verdadeira. Porque se você fechar, diminuir a pupila, você diminui a intensidade luminosa. Então, essa questão pode ter causado dúvida, né? Porque quando você lê a alternativa A, você fala, bom, é verdade. Mas quando você chega na D, você fala, bom, também é. Então, eu não sei como é que o Enem qual vai ser o gabarito oficial, né? Mas eu acho que essa questão causou um pouco de dúvida. Né? Por parte mesmo da própria formulação que ele coloca. É. Alexandre, muito obrigado. Né? Dando sequência agora, os próximos vestibulares. Obrigadão, Alexandre. Até mais.